Pimenta faz bem pra saúde? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pros recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naruhodo está dando espaço para divulgar os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres, mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis? No Baseado em Fatos Surreais é assim: uma mulher manda sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, SoundCloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naruhodo, por esse espaço. Altair, hoje é dia de pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta picante. Pergunta picante. A pergunta veio do Danilo Gavião, que tem 35 anos e é funcionário público de Pouso Alegre, Minas Gerais. Mineiro, Altair. E qual é a dúvida dele? A pergunta dele é a seguinte: amigos, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Obrigado. Divulgação de ciência e ceticismo no Brasil é digno de medalha. Aê. Fundo musical de Olimpíadas aí pra gente, Reginaldo. Gostaria que vocês comentassem sobre um tema apimentado. Afinal, comer pimenta faz bem ou mal à saúde? Você gosta de pimenta aqui? Eu gosto, Altair. Eu admito que gosto de pimenta. Mas você gosta assim, em tudo que você come, você procura pôr pimenta ou você escolhe pratos apimentados? As duas coisas. Ah, você coloca pimenta regularmente na comida? Então, eu tenho maneirado mais, sabe? Mas eu gosto de coisas apimentadas, eu procuro coisas condimentadas, então gosto de coisas fortemente condimentadas. Muito sal, muito... Nem tanto sal, mas eu gosto de pimenta. Coentro. Gosto de pimenta preta, gosto de pimenta vermelha, gosto de curry. Wasabi. Wasabi. Mas eu tenho diminuído, por exemplo, acrescentar pimenta. Por quê? Olha, eu acho que ele me ataca um pouco o estômago. Eu tenho sentido que ele ataca um pouco o estômago. Mas tem algumas comidas que é impossível comer, é impossível saborear sem uma pimentinha. Que exemplos? Tem exemplos? Carnes, por exemplo. Qualquer tipo de carne, assado, qualquer tipo de cozido, carne. tudo. Carne sem pimenta não é a mesma coisa. Sabe, pimenta é um tempero básico para carne, para churrasco, né? Para grelhados em geral. E a comida oriental? Né? Então, comida oriental também. Tem muito? Sim, tem muito. Assim, por exemplo, o meu lamen preferidos são lamens mais apimentados. Né? Os carai. Os carai, assim, né? Então, o miso é muito bom, mas o cará miso, que é o miso apimentado, né? É o meu predileto. É bem melhor. Né? Eu sou casado com uma cearense que adora pimenta. Ela gosta de coisas muito mais apimentadas do que eu. Ela tem mais forte ainda. Resistência ainda maior à pimenta. Ela participou de um programa no YouTube que se chama Queimando a Língua, né? Nossa, é a morte. Onde ela é entrevistada à medida em que vai comendo pimentas cada vez mais fortes, né? Você vai perdendo a noção. E ela foi até a pimenta mais forte do programa. Ela zerou a vida. Ela zerou as pimentas, enquanto que o apresentador, ele chorou.
Ele chorou lágrimas verticais com as pimentas, né? E ela foi de boa até o final, assim. Então, em casa, a gente tem pimentas fortíssimas, assim. Imagina. Dissolve o chão, assim, né? Não dá nem pra pôr no chão que mata qualquer coisa. Não nasce nada. Então, o histórico da nossa relação com pimenta já é muito antigo, faz parte da culinária, da história de vários países, né? Mas vamos discutir algumas coisas interessantes sobre a pimenta. As pessoas não dão muita bola, né? Principalmente, assim, temos vários tipos de pimenta. Pimentas são plantas e, na verdade, quando você pega a pimenta malagueta ou todas essas variações de pimenta malagueta, que é aquelas dedo de moça, mas tem umas variações por seleção artificial, que são as pimentas mais fortes, essa ghost, esses... Bom, enfim... Essas pimentas mais power, né? Elas vêm de uma plantinha, né? Que é a planta de pimenta. E elas são o fruto. Sim. Né? Elas são a frutinha da pimenta. É que as pessoas, em geral, imaginam uma fruta, imaginam algo mais doce, enfim. Imaginam que uma pimenta é um fruto. Sim. Mas né? Pela taxonomia das plantas... Você pensa em fruta, você pensa em uma coisa doce. Uma coisa mais doce, Né? ou enfim. Mas não imagina que uma pimenta é um fruto, mas é. Assim como o tomate também é um fruto, enfim. Sim. Por que você acha que as pimentas são do jeito que elas são? Qual que é a importância biológica de uma pimenta queimar, por exemplo, ou ter esse negócio ácido, apimentado? O que você acha? Geralmente, na natureza, quando a coisa tem esse sabor mais forte, ela tem alguma função de repulsa. Né? De proteção. De proteção. Isso. Né? Porque ela está tentando nos afastar de alguma forma. Evitar. Então, Né? uma das coisas das pimentas não é só o fato delas serem ardidas, mas também delas terem uma cor forte. Então, é um sinalizador ambiental de que, não chega que você vai se dar mal. Né? A história das pimentas é muito interessante, assim, biologicamente, né? Primeira coisa, o que faz a pimenta arder? Qual que é a substância? A substância que faz todas as pimentas, não o wasabi. O wasabi é uma coisa separada, tá? Então, vamos falar no final do wasabi, tá? As pimentas todas, elas têm uma substância básica que chama capsaicina. Capsaicina. Isso. A capsaicina é o que faz a pimenta arder. Tá? E aí, independente da pimenta, o que gera a maior ardor, assim, a maior ardência é a quantidade, a concentração de capsaicina. Certo. Basicamente é isso, tá? A capsaicina ela foi descoberta em 1876 e ela foi isolada como um componente químico só em 1930. Certo. Então hoje você pode comprar capsaicina Isolada. isolada. Ela serve para algumas coisas, não serve para comer. Não, é pior que o pior tipo de pimenta que você imaginar, porque a substância pura, não, pode dar reações horríveis, não tome. Tá? A capsaicina é uma substância incolor e um pouquinho viscosa, parece um óleozinho. Tá? E a pimenta, ela gera um óleo. A substância que tem a pimenta, ela gera um óleo. Isso na planta. Então, a plantinha da pimenta, onde que ela produz a capsaicina? Né? Onde está a pimenta da pimenta? Né? A capsaicina é mais presente no tecido que envolve a semente. Certo. Então, a semente da pimenta não é ardida. A semente em si. Certo. Mas uma película que envolve a semente. Tá? Dentro da semente não há produção de capsaicina. Mas a casquinha da semente. É a casquinha. E o tecido da pimenta que fica próximo à semente também. Porque a pimenta, em geral, ela é mais suculenta, assim. Então, as partes mais suculentas próximas... A carne da pimenta, ela não é exatamente ardida. Exato. Então, mas aí essa carninha tem dois componentes. Tem um componente mais vermelhinho, se você imaginar uma malagueta, e tem um componente mais fibroso. Sim. Esse componente fibroso é mais ardido, mais branquinho, e o tecido que envolve a semente. Isso é o mais mortal. A capsaicina está mais concentrada ali. Isso, então. Isso é o mais fatal. E por que as plantas produzem isso? Então, sua percepção é muito acurada de que é um mecanismo de proteção. Só que se você parar para pensar, qual é o objetivo biológico de uma fruta, de uma planta, né? As plantas produzem frutas, assim, não pense que tem uma intencionalidade, mas uma pressão seletiva. Em geral, as plantas produzem frutas para que outros organismos entrem em contato e as comam, para que levem as sementes para serem espalhadas em outro lugar. Certo. Então, basicamente, isso não acontece para toda e qualquer fruta, mas em geral, um organismo vai, come a fruta passa pelo sistema intestinal, né, digestório do organismo, e é expelido por meio de fezes em outro lugar, às vezes muito distante, e poliniza, e aí... Né? As sementes saem e cresce outra planta, tá? É diferente do mecanismo das flores. Então, nas flores você tem as abelhas, vários bichinhos que vão lá, pegam o pólen e carregam para outro lugar. Certo. Então, um outro mecanismo de reprodução das plantas são os frutos, né? E aí o interessante da pimenta, aí eu tenho até uma pergunta para você, Kim. Você acha que nós sentimos ardor com a pimenta? Sim. A capsaicina, ela não tem um receptor próprio.
Não tem um receptor, por exemplo, na sua língua da capsaicina. A capsaicina entra num receptor de dor. Certo. Então, na verdade, o que você sente é dor quando ela queima. Aquela queimação, a capsaicina ela atua em 2 receptores. O primeiro receptor de dor, então o seu corpo diz, para de comer essa merda, né? Primeira coisa, tá, né? É um aviso. E ela ativa receptores de termorregulação. Então ela faz você sentir que você está mais quente e, além disso, queimando. Entendeu? Então a sensação da queimação vem da junção de dor com a ativação do sistema termorregulatório. Certo. Tá? A gente já falou em vários episódios que é a questão do sistema simpático e parasimpático. Então, basicamente, você dá uma sensação para o seu corpo que está sendo atacado e que você está queimando. Essa é a sensação da pimenta. Certo. Tá? Por isso que se representa com... Não só com dor, mas também com fogo saindo da sua boca. Isso. A pessoa sente que está queimando. Na verdade, a pele não está sendo queimada. Sim. Às vezes, quando a concentração de capsaicina é grande, pode ter uma irritação, mas não queima. Apesar da sensação que parece que está queimando. Sim. Né? A sua temperatura cresce, por isso que você fica vermelho e chora. Certo. Então, é exatamente por isso. Tá? Por exemplo, se um cachorro come uma pimenta, ele vai sentir a ardência? Eu chuto que sim. Sim, tá. Um gato também. Né? Então, mamíferos. Mamíferos sentem ardência, em geral, quando comem pimentas. Eles sentem isso, tá? Certo. Roedores, enfim. E aves? Se uma galinha come uma pimenta, você acha que ela sente a ardência? Não faço ideia. Porque é uma frutinha, né? Ela pode ir lá e comer. Sim. Então, as aves não têm receptores de capsaicina, então elas não sentem. Não sentem nada. Não. Nem Então, dor, nem quentura. Nada. Elas não têm nenhum efeito da capsaicina nelas. Olha só. Exato. E aí tem uma questão evolutiva. Qual é a questão evolutiva? Quando um mamífero come uma pimenta, ele pode comer, ele sente a queimação, a pimenta passa pelo sistema digestório e ele joga as sementes em outro lugar. Só que, quando as sementes passam pelo sistema digestório de um mamífero, elas sofrem alterações. Ou seja, a proporção de sementes viáveis que vão gerar outras plantas de pimenta é menor quando um mamífero come. Mas uma ave não. Então, na verdade, tem uma seleção. As pimentas preferem que as aves comam, porque aí não gera efeito nelas e a produção, a viabilidade das sementes posteriormente, né, quando a ave expele, é muito maior. Então tem uma questão seletiva. Então a natureza prefere que as aves comam as pimentas e espalhem as sementes por aí. É verdade. Exato, prefere, porque garante a viabilidade das Ou sementes. seja, de novo as galinhas superiores aos seres humanos. Exato. Convido. Qual que é o nome do canal do YouTube? Queimando a língua. Queimando a língua. Convido, desafio Sr. K? o Sr. K a comer mais pimenta com a galinha. Não consegue. Chama uma galinha para ser É entrevistada. verdade, ele vai morrer, mas e a galinha de boa, não vai sentir nada. Absolutamente nada. E mais, vai gerar pimenteiros, ele não. Então as galinhas já é uma outra vantagem sensacional. Não sei que vocês ficam com essa dúvida de cachorro e gato. Vocês estão olhando pro lado errado. Estão olhando completamente o lado errado. Mas enfim. Então, vê-se que tem essa questão evolutiva que é muito interessante das pimentas, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que eu vou fugir do nosso roteiro aqui. Não, fica à vontade. Tem um provérbio no mundo das pimentas que diz o seguinte: a dor que você sente de pimenta na entrada é a dor que você vai sentir na saída. Sim. É verdade? É isso, verdade, Caio? é verdade. Porque diz que a gente não consegue digerir a pimenta. Isso confere? Não, a gente digere um pouco. Tá. A gente digere um pouco, só que a capsaicina não. A gente digere os outros componentes. Então, de fato, a dor que a capsaicina ela provoca na boca, ela vai provocar no reto. Claro, não tudo, É isso? porque a capsaicina ela entra em contato com a mucosa. Então, a primeira mucosa é a língua, é a boca e todo o seu intestino. Então, vai irritar tudo. Se você comer muito, você pode ter um reflexo, uma questão de irritação. Certo. E aí irrita todo o trato digestório. Pode, por exemplo, se você come muita pimenta e toma pouco líquido, né? Você pode ter uma irritação extrema que pode gerar hemorroida, por exemplo. Certo. Sabe? Misturar, por exemplo, pimenta e álcool. Não acontece com todas as pessoas, mas pessoas que têm alguma sensibilidade. Porque lembre do nosso episódio sobre se quando você bebe, você vai no banheiro mais vezes fazer xixi. Né? Um episódio há um tempo atrás. Quando você bebe muito, estimulou a ADH, você urina mais do que o normal. Certo. Se você, além disso, comer coisas apimentadas, você aumenta a concentração da pimenta no seu corpo e porque você tem menos água. Certo. Então a irritação do trato digestório é muito maior. Então tem que tomar cuidado. Tá? O dia seguinte vai ser terrível. É verdade. Fica a dica, então, Fica a dica. Já a galinha não passa por isso. Já, eles não estão implicando nada, mas, né? Então, esse mecanismo de ardor das pimentas é uma forma de defesa delas, né? Da plantinha da pimenta. E aí, vamos deixar um artigo na descrição, tem-se uma teoria, né? Por conta dessa questão biológica,
que é a teoria da dissuasão. Dissuasão é quando você, por exemplo, quando os países estão em uma certa tensão. O que eles fazem para evitar a guerra, né? Eles mostram o tamanho do exército. Olha como meu exército é grande e tal, para gerar dissuasão, para o outro ter medo de atacar. Né? Então, essa coisa de demonstrar... Dissuadir o outro de seguir em frente. Exato. É o que as pimentas fazem, né? Elas tentam dissuadir. E aí, por muito tempo, você achava que a estratégia da pimenta para queimar era essa, como uma defesa biológica. Só que, recentemente, nos anos 90 e 2000, fizeram uns experimentos muito interessantes. Eles foram na América do Sul, na região da Bolívia, porque lá tem muitas pimentas de variedades diferentes, selvagens, que crescem naturalmente, né? E aí eles viram, porque a planta só produz capsaicina, é um custo para ela, e não tem nenhuma outra utilidade que não a defesa. Tá? Então... eles queriam ver, no ambiente natural, em que situações a planta produzia mais ou menos capsaicina. Né? E aí eles achavam que a planta produzia mais capsaicina quando tinha mais predador, né? Quando tinha mais mamíferos ou organismos que comiam. E eles viram que não. Não tinha uma relação entre a quantidade de aves e mamíferos em relação à quantidade de ardor da pimenta. Não tinha. Eu falei, então, por que elas produzem mais? Aí eles verificaram que era por causa da umidade. Então, pimentas mais fortes são pimentas que crescem em lugares mais úmidos, onde chove mais. E aí veio a hipótese final do porquê que as pimentas queimam tanto. Na verdade, assim, a primeira frente de defesa das pimentas não é contra as aves e os mamíferos, são contra os fungos. Então, em regiões muito úmidas, cresce mais fungo e os insetos também. Então, insetos atacam pimentas, mordem um pedacinho e deixam um buraco, uma reentrância, né? Uma marca. E aí o fungo entra ali e domina, né? E pode matar a planta. Os fungos são muito mais letais do que os mamíferos e as aves. Porque o fungo pode matar a planta inteira, o mamífero só pega a frutinha. Né? Mas você está dizendo então que fungos são sensíveis à capsaicina? Exato, exato. E aí em locais... As galinhas não, mas os fungos são. Os fungos são. Então, na verdade, a primeira frente de defesa das pimentas é contra os fungos. Porque os fungos são muito mais letais para elas. Sim. E aí em locais mais úmidos, que é onde você tem mais fungos, você tem pimentas com mais força, com mais grau de capsaicina, né? E aí uma defesa secundária é contra os organismos que as comem, que é os mamíferos e as aves, né? Temos até uma dica, não para pimentas que você compra numa loja, porque as pimentas que você compra numa loja, elas já sofrem cruzamento artificial, elas são todas bonitinhas e tal. Mas se um dia você for, sei lá, acampar e quiser achar uma pimenta, procure as pimentas com maior quantidade de marcas. Sabe quando você pega, por exemplo, um tomate e o tomate tem uma marca? Tipo, que parece que ele foi atacado por um inseto e fica com uma marca? Pimentas que sofrem esses tipos de lesão são as pimentas que mais produzem capsaicina, que é a defesa da planta. Então ela está sendo atacada e aí são as pimentas mais power. Porque a gente tende a pegar as mais bonitinhas, isso, né? As mais tem lisinhas, que pegar... tal, mas na verdade aquelas que estão mais riscadinhas é que provavelmente são as mais power. Se elas forem no ambiente natural, sim, são as mais power. Agora, mas a ardência das pimentas industrializadas, elas também vêm de capsaicina, então. Não, totalmente. A ardência vem da capsaicina, isso não tem como. Exato. Não, é a única substância que gera isso é a capsaicina. Aliás, uma outra coisa importante para você aqui. Imagina que você comeu muita pimenta, sei lá, demais, assim, exagerou. Você tá passando mal, assim, te deram uma pimenta na boca, você comeu inteira, sabe? Porque você foi fazer um desafio idiota. Imagina um adolescente retardado, come uma pimenta e aí ele vê que não dá conta, né? Então imagina que você pegou uma Ghost, sabe, uma pimenta bem forte, come. Uma vez que você comeu, não dá para descomer, né? Então ferrou, tá? Quanto tempo dura um surto de uma pimenta power? Não faço ideia. Então, fizeram estudos, né? Em média 34 minutos. Então você vai ficar... 34 minutos? Você vai ficar sofrendo com uma sensação de morte, porque você sente que seu corpo inteiro está queimando, e a sensação vai durar pelo menos meia hora, tá? Meia hora. Pelo menos. E imagina que você está lá com a língua queimando e tudo mais. O que você faz para tentar reduzir o ardor? Boa pergunta, sim. Porque que você faria? Geralmente, né, as pessoas tomam leite. Por que não água? Muita gente tem um reflexo de pedir água, tomar água. Verdade. Lembre-se que a capsaicina é uma substância oleosa. Certo. Como ela é uma substância oleosa e é uma substância orgânica, ela é um hidrocarboneto. E para quem está no colégio, e principalmente aulas de química, você lembra que temos substâncias que são polares e substâncias apolares. As substâncias polares só são dissolvidas por outra substância polar. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Por exemplo, água e óleo não se misturam porque um é polar e o outro é apolar. A capsaicina ela é apolar e a água é polar. Então, se você tomar água,
o que vai acontecer? Você não vai diluir a Não vai capsaicina. acontecer nada, na verdade. Não, vai ficar pior, porque você não vai dissolver a capsaicina, você vai espalhar mais. Então vai entrar mais contato, você vai ficar pior. Tá? Então, se você estiver morrendo, sei lá, porque te enganaram, ou porque você é burro mesmo, né? O leite ajuda, mas não por causa do leite. Você pode tomar sorvete, por exemplo, também ajuda. Ah, sorvete. Mas, na verdade... Que também é gorduroso, sim, né? Isso, mas na verdade a substância que é apolar, que ajuda a dissolver a capsaicina, é a caseína. Caseína. É, O que caseína. é caseína? É uma substância presente no leite, derivados do leite. Ah, tá. A caseína é uma substância isolada. Assim, Isso, é um mas composto. Ela está presente no leite. Isso. E ela está presente em alguns suplementos alimentares, por exemplo, proteína do leite. Então, às vezes, tomar whey. Tá. Sabe? Se No, você... no queimando a língua, eles dão leite, né? Fica um copo de leite na frente dos entrevistados e do CK. Pão. Pão ajuda também. Pão. Que, Acho que é basicamente isso. Esses são os principais que ficam à mão do entrevistado e do Sr. Cássia. Você pode pôr um pouco de sorvete, acho que já tá bom. Né? Sorvete, tá aí, vou dar essa dica para ele também. Então, já contamos várias coisas interessantes sobre as pimentas em si, né? Mas precisamos responder a pergunta. Exato. Faz bem ou faz mal para a saúde? Aí vamos deixar na descrição 2 artigos que descrevem isso, né? Tem vários artigos sobre o efeito de pimenta, viu? Em geral, supondo que uma pessoa não é retardada, não fica comendo demais. Se você comer de forma moderada. Moderada. Isso. O que é moderado? Isso é importante. Os artigos mostram que seriam 4,5 miligramas por dia. Certo. Então, 4,5 miligramas são 2 ou 3 gotinhas, não é muito, tá? Sabe aquelas pimenta power que 2 ou 3 gotinhas de molho de pimenta, assim. Isso. Sabe aquelas pimentas que o cara põe um óleo ou azeite, põe as pimentas, deixa curtindo, vai ser uma bomba atômica? Tá. São 3 gotinhas daquilo. Aquele molho de pimenta de restaurante nordestino. Isso, aquele que ele fica curtindo as gerações ali, né? Aquilo, 3 gotinhas já tá bom por dia, só para dar um gostinho. Um uso moderado de 4,5 miligramas por dia é relacionado, por exemplo, com redução de peso. Olha só. Mas por quê? Aí é importante o mecanismo. Tem um mecanismo comportamental... Porque fica tão apimentado que então, você não come, né? Você come menos. Isso. Tem um efeito comportamental. Então, quando você põe uma pimenta forte e come um pouco, isso reduz a sua saciedade e chega mais rápido. Só que tem um problema. Você habitua com pimenta. Você aprende a ter uma tolerância maior. O seu paladar. Isso. Né? Você ganha tolerância. Você habitua o seu paladar. É verdade. Assim, isso de fato. Assim, eu começo a achar insossa a comida sem pimenta. Pois é. Então, né? Os trabalhos mostram que em 15 dias, se você come lá 4 miligramas por dia, por 15 dias você já habitua com isso. E aí você volta a comer o tanto que você comia antes. É essa pimenta que eu parei de usar. Essa pimenta power de gotinha. Hoje eu uso ela uma vez a cada 3 meses, assim, né? Num prato muito específico. Sei lá, vou comer uma muqueca. Aí você põe um pouquinho. Aí eu ponho um pouquinho, assim, né? Pimenta do reino, tem alguma Não, todas. Assim, todas elas, é pelo assim. efeito da capsaicina em si. Então Porque pode ser qualquer tipo entendi. de pimenta. Porque a pimenta do reino já é uma pimenta que eu uso mais habitualmente, assim, que é a pimenta que eu uso para temperar carne. Aí você só tem que ver que quando você compra, se ela é misturada com outras coisas ou não. Às vezes vem sal, sabe? Aí o problema é o sal, né? Então tem que ver. O uso moderado tem esse... Tem um benefício para redução de peso. Certo. Mas, de novo, não é para você comer igual um louco, que aí não adianta nada. Claro. Mas por que ela reduz o peso? Porque como a capsaicina ativa receptores de calor e dor, aumenta a temperatura do seu corpo, o seu metabolismo fica um pouco mais rápido. Certo. Então, um alimento, por exemplo, você pega 100 calorias que tem pimenta, você gasta isso mais rápido por conta do efeito da capsaicina. Certo. Então, quando você faz exercício, você aumenta a temperatura corporal, várias atividades, a pimenta meio que emula isso um pouquinho. Tá. Mas, de novo, não é para você ficar comendo que nem um louco e botar pimenta que resolve, não é isso. Tá? Outro uso interessante é para síndrome metabólica. Certo. Uma dose moderada também reduz algumas coisas relacionadas à síndrome metabólica, porque a pimenta tem, por exemplo, um chile, né, aquela dedo de moça. Ela tem 3 vezes mais vitamina C que uma laranja. Então, ela tem bastante vitamina C, ácido fólico, potássio, vitamina A e E. E, além disso, ela é antioxidante. Então, uma dose pequena ajuda, não tem nenhum problema. Então, ela faz bem. Um uso moderado faz bem. Ela faz mais bem, por exemplo, que sal. Sal é uma coisa que praticamente você pode cortar, porque das alimentações, nas preparações já tem um pouco. Porque o sal, de fato, não tem utilidade nenhuma.
Ele tem um pouquinho, mas a gente Não, mas come tipo- muito mais do que necessita. É, claro. Né? Assim, Então- o sódio que está presente em todas as outras coisas é o Já, suficiente, já é o na suficiente. verdade. Né? Isso. A pimenta seria o que daria um plus. A pimenta eu assim. já vi muita gente, na verdade, comendo, né, ela tira 100% da semente, né, e consome o restante da pimenta. Isso, assim, né? é. Quando é que a pimenta faz mal? Então, excesso, ou quando você já tem um caso mais grave, síndrome do intestino irritável. Porque seu intestino ele já é reativo demais a algumas preparações. E aí ele é tão reativo quanto a pimenta, quanto para qualquer condimento. Então a pessoa, por exemplo, come uma coisa com mais pimenta. No início, se ela come a primeira vez, algo com muita pimenta, ela pode ter uma diarreia porque não está acostumada. Né? Sente esse ardor e tudo mais. Isso pode ter habituação, mas em 15 dias, mais ou menos. Mas, às vezes, a pessoa tem uma tendência a ter o intestino mais irritável. Então, não é recomendado ou usar uma quantidade bem pequena. E aí, para encerrar, e o wasabi? Quando você come o wasabi, o que você sente? É diferente da pimenta. É bem diferente. O que você sente? O wasabi que entra é o mesmo que sai? Não. Isso já é a primeira diferença. Eu nem considero o wasabi pimenta, pra te falar a verdade. Então, ele não é mesmo, mas ele dá um efeito. O wasabi pra mim é mais uma mostarda. Exato! Ótima observação. O wasabi é da mesma família da mostarda. Também é uma plantinha. Então, é essa coisa, né? O efeito da pimenta desce, do wasabi sobe. Você sente uma coisa no nariz, né? Isso. Queima seu nariz. O wasabi, ela me ajuda a descongestionar. Isso, o nariz escorre, né? Isso, ele exato. descongestiona as vias aéreas, assim, Isso. sabe? Esse é o propósito do wasabi. Então, e da mostarda também, né? As mostardas power, você fica com o nariz escorrendo, né? A pimenta não, você chora, fica vermelho, o efeito é diferente. A substância presente no wasabi não é a capsaicina, então ela não estimula isso. Na verdade, é uma substância muito volátil, por isso que vai para o nariz, que chama alil isotiocianato. Esse é um nome bonito. Caraca, não vou nem me atrever a repetir. Então, eu também. E aí ela estimula tanto o nariz como a língua, né? Então estimula o umami, o receptor, e também o nariz. E tem uma coisa interessantíssima do wasabi, que não é só da comida oriental, mas interessantíssima. Além de ser uma delícia? Além de ser preparado. Não coma sozinho, né? Sozinho ela é meio estranho. Meio ruim. Ela serve como alarme. Mas não alarme da planta, alarme mesmo, sabe alarme de bombeiro? Sei. Então, imagina que você tem uma pessoa surda, tá tendo um incêndio, então não adianta tocar o alarme, né? Eles usam bombas de wasabi para fazer pessoas surdas perceberem que tem um problema. Porque ele tem um cheiro muito volátil, típico, assim. E forte no seu nariz. Então, desenvolver uma bomba de wasabi, um alarme de wasabi, para acordar pessoas surdas. Então, você estava... Fantástico. Fizeram um experimento com uma pessoa dormindo, surda, completamente. Japão, isso ou não? Teve no Japão e fizeram na Europa também. Certo. Pessoa dormindo. E aí eles usavam um spray de wasabi no ambiente do quarto e contavam quantos segundos a pessoa levava para acordar. Né? Dormindo isso? Dormindo, ela tá dormindo. Então não precisa nem ser pessoas surdas, inclusive. Pode ser também. Eles fizeram para pessoas surdas porque o objetivo inicial era esse, mas vale para qualquer pessoa. Sabe quanto tempo uma pessoa dormindo acorda com cheiro de wasabi? 10 segundos. Fantástico. 10 segundos. Fantástico. E aí, inclusive, em 2011... um pesquisador japonês ganhou o Ig Nobel por causa disso. Porque ele descobriu qual concentração e tempo de spray de wasabi você precisaria para que pessoas percebessem um alarme. Ele que descobriu os 10 segundos. Fantástico. É fantástico, porque isso... Porque, se você pensar que tem gente que dorme com protetor auricular, né? Tem gente que dorme com fone de ouvido... Né? Ou com muito barulho. Com muito barulho, com som ligado. Né? Então, assim, isso daí é mais eficiente do que uma bomba sonora. Verdade. Não valeu o Ig Nobel? Valeu o Ig Nobel, tá vendo? Valeu. Pois é. Valeu mesmo. Então, comam pimenta com moderação, wasabi também, e você será uma pessoa mais saudável e feliz. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.